paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos então o estudo dos profetas Elias e Eliseu e chegamos ao profeta Eliseu. Então, nesses 3 últimos vídeos, nós vamos falar sobre Eliseu. Pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A primeira parte em que nós vamos encontrar Eliseu é a sucessão de Elias por Eliseu. Ou seja, Elias aparece pela última vez no texto bíblico, lá em 2 Reis, no capítulo 2. E começa então agora a história de Eliseu. Eliseu vai suceder Elias. Ele termina a sua história na terra, sua missão na terra, e agora quem vai fazer a missão de levar Israel para o bom caminho é Eliseu. Ele vai viajar, Elias viaja para Gilgal, Betel e Jericó, e dali ele passa para o Jordão. Em todo este trajeto, Eliseu vai junto com Elias, apesar de que, nestes 3 lugares, Elias manda Eliseu ficar onde ele estava, mas Eliseu se nega, se recusa a acompanhar o profeta. Então, imagine-se aqui, Gilgal aqui, que fica a mais ou menos 6 quilômetros de Betel, que também fica a mais ou menos 6 quilômetros de Jericó. E ali, rapidamente, eles chegam ao Jordão, que também não ficava numa distância muito grande. Toda vez que os profetas chegavam a uma determinada cidade, os profetas das cidades diziam a Eliseu que Elias haveria de ser arrebatado. Mas todas as vezes que eles diziam isso para Eliseu, Eliseu confirmava. Ele já sabia que isto iria acontecer. Quando eles chegam na margem do rio Jordão, novamente Elias pede a Eliseu que espere ali, numa das margens, porque Elias iria para o outro lado. E novamente Eliseu diz, não vou esperar aqui, eu vou em nome do Senhor, eu vou junto com você. Ou seja, ele se nega de novo. 50 discípulos ficam à margem sem atravessar, ou seja, eles ficam observando porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Elias então tira o seu manto e bate com o manto nas águas do Jordão. E as águas se abrem, elas se separam, fazendo com que Elias e Eliseu consigam atravessar sem problema nenhum o rio. Do outro lado, já Elias pergunta a Eliseu, o que queres que eu te faça? O que você quer? E Eliseu pede que ele receba de Elias a porção dobrada do espírito dele. Ora, isto era um pedido bastante difícil de acontecer e não era Elias quem determinaria isso. Mas esse pedido não era descabido. Por que não era descabido? Porque Eliseu era considerado um filho espiritual, o primogênito de Elias. Então, neste sentido, por ser um filho espiritual e por ser considerado primogênito, ele teria sim o direito de herdar a herança, né, dobrada, herdar a porção dobrada do espírito de Elias. Portanto, seria uma herança espiritual. Ora, a este pedido, Elias diz, então, eu não posso te confirmar isso, eu não posso te assegurar isso, mas
a condição é: se você testemunhar, se você enxergar, se você ver, então você receberá. É interessante aqui que, numa outra passagem, nós vamos observar que os carros espirituais, os carros de fogo, os cavalos de fogo, só foram vistos pelo profeta e não pelo seu servo. Então, isto significa dizer que era necessário olhar, ver, enxergar pelos olhos da fé. Um carro de fogo tem um sentido espiritual também. Seria uma manifestação do poder de Deus, porque Deus se manifestava no fogo, mas aí, sob a forma de carro de fogo, ou sob a forma de cavalo de fogo, era a imagem reconhecida pelas pessoas e conhecida pelas pessoas. Então, era o que mais se assemelhava daquilo tudo que pudesse ser reconhecido. Carro e cavalo era o que mais se aproximava. Então, o que acontece? Este carro de fogo se aproxima com cavalos de fogo e Elias é levantado num torvelinho, num turbilhão que levanta Elias, mas que Eliseu consegue enxergar. Então a condição está cumprida. A condição foi cumprida porque ele enxerga o mundo espiritual. Quando isto acontece, Elias é levado, a capa acaba ficando. E então Eliseu pega esta capa como símbolo, como sinal da unção de profeta. Com esta capa, ele vai até o Rio Jordão e, do mesmo jeito que Elias tinha feito, ele toca as águas com o manto que tinha sido de Elias e as águas se abrem. Então, o primeiro feito por Eliseu é exatamente reproduzir o milagre da separação das águas do Rio Jordão. Quando ele chega lá do outro lado, todo mundo reconhece que Eliseu é o substituto de Elias, mas eles estão preocupados porque Elias pode ter sido lançado longe. Então, eles insistem com Elias para procurar eles insistem com Eliseu, para procurar Elias. E muito a contragosto, então Eliseu já sabia que eles não iriam encontrar Elias, mas ele não queria bater de frente já do início. Então, ok, ele permite que os homens vão procurar Elias. E é óbvio que Elias não é mais encontrado, porque ele foi arrebatado por Deus. Logo em seguida, acontece uma situação. Ele estava em Jericó e as águas ali eram nocivas. Na verdade, disse que a água era amarga. A água estava intragável e isso podia trazer problemas de saúde para as pessoas que estavam se tomando aquela água, que estavam se utilizando daquela água. Então Eliseu já foi chamado a resolver o problema das águas que se tornaram nocivas, danosas, quase que venenosas. Então ele pede para que se pegue um prato novo, que ainda não havia sido utilizado, portanto, é um prato que não tinha sido contaminado com nada, ele era novo, e pede que traga sal e leva esse sal, coloca esse sal, adiciona o sal nestas águas. Aqui o sal é visto como um elemento de purificação. O sal também era tido naquela época não só como um elemento de purificação para purificar as coisas, mas também era entendido como um elemento de conservação. Então ele utiliza coisas normais e comuns para transformá-las de nocivas, de perigosas, para agradáveis e para úteis às pessoas.
este seria então, eventualmente, o seu segundo milagre. Agora, quando ele está, ele sai dali e ele vai para um outro local, ele é encontrado ou ele é seguido por alguns jovens. A palavra não nos diz quantos jovens estão atrás de Eliseu, mas ela diz que 42 são mortos. Esses 42 jovens, eles estão muito provavelmente no começo da adolescência e eles se tornam bastante indelicados, bastante rudes, numa atitude suspeita. Ora, eles estão saindo da cidade. Mais de 40 jovens estão perseguindo Eliseu, que estava sozinho. Então era uma turba de jovens que, num determinado momento, no momento em que o caminho se tornava ermo, em que Eliseu se encontrava sozinho, eles começam a mexer com Eliseu. Ora, eles falam que ele é calvo e eles pedem para que ele sobe calvo. Então vamos lá, com calma aqui. Calvo era uma condição, naquela época que não se entendia a genética, era uma condição que não tinha maiores problemas. Entretanto, o povo que não conhecia genética achava que a calvície ela era um problema, tal qual a lepra. Então, as pessoas calvas não eram muito bem tratadas. E apesar da idade tenra, de ser muito jovem, Eliseu já estava calvo. Por que ele pede para subir? Subir no sentido de que eles estavam zombando de Elias, porque eles sabiam, eles estavam zombando de Eliseu, porque eles sabiam da história de Elias, que Elias havia subido aos céus. E como Eliseu era calvo, eles achavam que Eliseu não era tão espiritual, não era tão capaz, não era tão puro, porque ele era calvo, como Elias. E aí eles começaram a zombar de Eliseu, para que ele subisse, para que ele fosse aos céus, para que ele fosse tomado por Deus. Isso dava um sentido de que Eliseu não escaparia dos meninos, não escaparia dos jovens. Um grupo de pessoas, um grupo de jovens perseguindo alguém num lugar longe de tudo, num ermo, e que estava sofrendo uma zombaria. Neste caso, quando Eliseu, então, ele percebe que a coisa está ficando grave e a sua vida está correndo perigo, isso nós sabemos não porque ele estava sendo chamado de calvo, mas pelas circunstâncias, inclusive pelo costume do lugar. Então ele se volta, vê os meninos e ele acaba então amaldiçoando em nome do Senhor. E aqui Deus responde. Deus responde por conta desta irreverência, desta zombaria, deste tratamento rude, desta malcriação, deste insulto que um profeta seu estava sofrendo. Um profeta seu que estava cumprindo as suas ordens. Então, aqui nós podemos usar aquele versículo da Bíblia que diz assim, que o Senhor nos protege. E ele diz, não toqueis nos meus ungidos, nem toqueis nos meus profetas.
Deus vem em socorro de Eliseu e saem da mata. Se imagine quão ermo que era o local, que tinha então ursos por ali. Uma ursa vem e ela ataca. E atacando os meninos, ela acaba ferindo até a morte 42. Muito provavelmente o resto deles foge desesperados e aprendendo uma lição de não tocar naquele que é a menina dos olhos do Senhor. Amado, pode ficar tranquilo, se você está num lugar ermo, se você não vê proteção humana, se você não vê nenhuma forma de se salvar, você está fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai mandar uma ursa, o Senhor vai mandar um animal selvagem para te proteger, porque ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Uma outra história é uma história bastante conhecida, a do azeite da viúva. Muito provavelmente era uma viúva de um dos profetas do círculo de Eliseu, discípulo de Eliseu. E ela ficou, ao morrer o seu marido, ela fica com as dívidas do marido. Inclusive os seus credores já estavam pedindo até os seus filhos para pagamento da dívida. Era comum naquela época as crianças serem levadas como escravos para pagamento de dívida. O que sobrou para esta mulher? Apenas uma botija de óleo. O óleo naquela época podia ser utilizado para cozinhar, podia ser utilizado para ungir, podia ser utilizado para queimar, para produzir luz, e também poderia ser utilizado para produzir perfumaria, para ser passada no corpo como óleo perfumado. Naquele tempo, como é que se guardava dinheiro, já que não haviam bancos e que a moeda era muito complicada de se ter? Era utilizado, então, botija de óleo como uma forma de poupança. Então, era a única coisa que ela tinha de valor, eram as crianças dela e era o óleo. O profeta, então, vai até lá, né? Ele é chamado pela viúva, ele diz: empreste vasilha o quanto você puder, de todos os tamanhos, de todos os vizinhos. E aí ela foi, emprestou essas vasilhas. Ela, instruída pelo profeta, foi para casa, fechou a porta e começou a encher estas vasilhas. E, amados, o óleo só parou de verter no momento em que acabaram-se as vasilhas. Não tendo mais vasilha, acabou o azeite, acabou o óleo. Significa dizer que Deus supre a nossa necessidade, multiplicando aquilo de pouco que nós temos, multiplicando o que é necessidade para os fiéis, cuidando dos seus. Diz a palavra que ela vendeu o óleo, pagou todas as suas dívidas e viveu tranquila por conta disso. Uma outra situação que aconteceu é a da mulher sunamita. Sunem é uma cidade que ficava perto de Jezreel. Então Jezreel fica aqui e Sunem fica um pouquinho para cima de Jezreel. Ali havia uma mulher, e esta mulher e o seu marido não tinham filhos, e ela era bastante preocupada com as coisas do Senhor. E eles tinham um certo poder aquisitivo. Ela conversou com seu esposo e eles fizeram, então, construíram sobre a casa, no telhado, construíram um quarto para que pudesse abrigar o profeta quando o profeta estivesse passando por ali. Eliseu, bastante agradecido, ele queria fazer alguma coisa pela mulher, por aquilo que a mulher tinha feito para ele, ela queria retribuir. Então, ele pergunta a Gease: o que será que esta mulher precisa? Ela tem dinheiro, ela tem plantação, ela tem esposo, o que será que ela precisa?
Geazi, então, descobriu e falou para Eliseu: olha, ela não tem um filho, ele não tem filhos. Então Eliseu orou ao Senhor e ele profetizou, chamou a mulher e profetizou que dali um ano ela estaria com um filho nos braços. Ela conceberia um filho. Ora, pois, muito bem. Depois de um determinado tempo, 6 ou 7 anos depois, quando a criança já tinha mais ou menos essa idade, estava auxiliando seu pai na colheita, né, fazendo a ceva da colheita, ele acaba passando mal e ele morre. A mulher pega a criança, coloca no quarto do profeta, manda arrumar a sua condução, seu animal de condução, e vai com o seu servo à procura do profeta. E ela disse: não pare, não diga oi para ninguém, não se perca em conversa, não perca tempo, vamos atrás do profeta. Quando ela chega lá, ela fica bastante triste. E ela pergunta ao profeta o que ela tinha feito de errado. Ela nunca tinha pedido nada para o profeta, agora ela tinha um filho, né? E este filho tinha se ido. Ela não tinha pedido nada e agora ela perdeu tudo, porque este era o tudo dela, o filho dela. O profeta então, Eliseu então, ficou bastante perturbado, dá o seu bordão, o seu cajado para Geazi, diz para Geazi correr na frente e colocar o bordão por sobre o menino para ver se ele acordava. E ele vai junto com a mulher até a casa da mulher. Quando ele chega lá, o menino está morto sobre a cama. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que Eliseu tinha feito. Ele se deita sobre o menino. Aí ele se levanta, anda pela casa toda em oração, pedindo misericórdia para Deus. E aí o menino então espirra 7 vezes e abre os olhos. Ele toma do menino e entrega para a mulher, porque um grande feito havia acontecido, um grande milagre havia acontecido. Acontece então a segunda ressurreição contada na Bíblia. Uma vez por Elias, agora por Eliseu. Quando ele sai dali, ele vai para Gilgal. Ele vai para um local onde existia uma escola de profetas. E havia fome, de vez em quando tinha fome, de vez em quando tinha seca, e era uma destas situações em que havia fome. E eles coletavam aquilo que existia em volta e eles acabaram coletando uma planta amarga, uma trepadeira silvestre. Só que esta trepadeira silvestre não era comestível. Era uma planta amarga que funcionava como um purgativo violento. Esta planta, ela podia produzir úlceras, feridas no intestino, deixando a pessoa muito mal e até mesmo morrendo. Então, quando isso estava acontecendo, chama-se Eliseu para que ele, que estava por ali, para que ele resolvesse o problema. Então, ele vai purificar a sopa. O que ele faz? Ele pega de farinha, mistura a farinha à sopa, mas ele faz isto em fé. Não era a farinha que estava operando o milagre. Quem operava o milagre, o poder por trás do milagre, era de Deus. E aqui o instrumento era a fé de Eliseu. Amém, amados? Bons estudos.